Sempre é uma satisfação repercutir, sobretudo na política pública, né, de Estado, deveria ser de Estado, que é a educação. E o que está acontecendo, eu acho que você acompanhou, né, acho que há tempos a PR sempre brigando, né, e batendo nesta tecla, que a educação ela tem que ter, para além de ter quantidade de alunos, a gente também tem que ter qualidade. Então, é um binômio que tem que caminhar junto, quantidade com qualidade. E a gente viu ao longo dessas décadas todas que qualquer proposta que ela é positiva, quando implantada aqui no estado de São Paulo, fica ruim. Vou dar um exemplo. Tempo integral não é uma defesa nossa dos setores progressistas, né? Que a gente tem, assim, tempo integral, maior escolaridade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, enfim, para que saia, né, da educação básica com condições, né, de ser alguém na vida, o que ele quiser ser de forma emancipada. É assim que a gente pensa a educação básica. Então, quando você debate tempo integral, você não debate só para ter aumento de horas, você debate também quais são os elementos que podem, né, garantir uma educação de qualidade. Então, tem a ver com o número de alunos por salas de aula, tem a ver com as condições de trabalho dos professores, né, salário e a formação continuada. Isso, para nós, eu diria que seria o ponto central. E a forma de contratação também. Agora, como garantir a educação de qualidade com mais de 100 mil professores, ou quase, agora chamou 20 mil, vamos colocar para ser correto, número, perto de cerca de 100 mil professores admitidos de forma precária, que é esse O, né? Essa atribuição de aulas aí foi uma bagunça deliberada. Por que eu chamo de bagunça deliberada? Uma bagunça que é o seguinte: faz a bagunça, a gente faz o que a gente quer depois. Foi isso que aconteceu, né? E aconteceu que chegou professores com mais ponto, ficou lá atrás, outros com menos na frente, menos ou mais não é o problema. O problema é a irracionalidade em como se classifica. Quais são os critérios, né, para essa classificação? Isso gerou um descontentamento, demissão de professores e professores sem salários, né? Porque, da forma como está, o governo Tarcísio não está nem aí com a hora do Brasil, entendeu? O que ele quer? Privatizar, escola cívico-militar. A privatização, eu diria que a gente teve uma vitória de gigantes até então, né? Por quê? A gente tem uma ação conjunta com o vereador Toninho Vespoli, né? E a gente fez conjunto aqui no TJ, seguramos via uma liminar, e também ganhamos na semana passada, uma sentença de mérito, né? No mérito. Então, e lá na sentença o juiz é duro, o juiz diz claramente, não tem que atacar, né, a gestão democrática, tem que garantir a gestão democrática nas escolas, não podem ter interferência da concessionária ou de órgãos externos, como assim chama na sentença, né, para interferir, por exemplo, no conteúdo pedagógico. Mas isso, se privatizar, é exatamente o que vai acontecer. Acaba com a gestão democrática, que já não tem, né? É um governo ultradireita, ultra-autoritário, as pautas, né, defendidas pelo bloco deles, que envolve aí a base governista, é fascista, são pautas, por exemplo, que não permitem que você debata direitos humanos, você não debata questão de orientação sexual, enfim, todas essas questões, o racismo, LGBTQIA+, nada disso pode ser debatido, segundo eles, né, nas escolas. E os professores que assim o fazem são perseguidos. Se é verdade que lá atrás a gente enfrentava frontalmente o PSDB, que teve todo esse tempo no estado de São Paulo, agora nós estamos com extrema-direita, com uma pauta conservadora e tentando transformar a escola em empresa.
né? Então, essa ação judicial, junto com a liminar, né, do vereador Silvestre, que eu tive a honra de fazer essa articulação com ele, ela está segurando a privatização, mas a militarização das escolas, transformar as escolas em cívico-militar, né, é para nós o grande nó górdio. Nós vamos ter que fazer o corpo a corpo nas escolas, de novo, né? Então, vamos ter uma luta intensa nesse sentido, como também intensa pela demissão de professores nesse processo bagunçado de atribuição de aulas, pedir para que imediatamente seja chamada 100 mil professores, e não ficar a conta-gota 20 mil, né, chamando 20 mil professores, chamou só 20 mil, no universo de 174 mil professores aprovados. O salário, nós ganhamos abaixo do piso salarial profissional nacional. Para chegar no piso, o governo, o secretário e o governador, eles dão uma bonificação e não incorpora, o que mantém um salário base muito baixo, né? Então, nós estamos precisando imediatamente de compor o piso salarial profissional nacional, pelo menos desse ano está 6,27%, né? E, ao mesmo tempo, compor o nosso poder de compras, que está para baixo. Eu acredito até que essa isenção fiscal de salários até 5 mil, isso vai segurar um pouco mais de dinheiro na mão do professor. O professor paga 27,5% ainda de desconto do imposto de renda. Então, essa medida, o Congresso Nacional, se aprovada for, né, até 5 mil, vai ter isenção de imposto de renda. Isso, para os profissionais da educação, pode ter um impacto, o funcionalismo público pode ter um impacto mais positivo, mas nós, ainda assim, ficamos com uma defasagem salarial muito aquém. Então, esse é o triste quadro, mais uma vez, não pintado, mas vivido, né, da escola pública no estado de São Paulo, né? Por isso que a Meta 17, acho que você acompanhou a greve de 2015, foi a segunda maior greve do magistério paulista. Nós colocamos como luta a implantação da Meta 17, do Plano Nacional de Educação. Naquele momento, seria necessário 73,55% de reajuste. De uma vez, não, em 6 anos. Aí, fazendo o exercício matemático, em 6 anos isso não chegaria nem a 10% por ano, né? Nós estaríamos aí, ou, melhor ainda, se o governo, ao invés de dar, sei lá, gratificação por questões de avaliação, ele desse linearmente 5%, nós já teríamos cumprido a meta 17 do piso do plano estadual, do plano nacional de educação. 5%, linearmente, tá? Se não ficasse com essas porcaria de gratificação e um ganha mais, outro ganha menos, se ele fizesse isso. Mas nós temos uma briga bonita em Brasília, que está parada, né? Que é uma vitória que nós tivemos exatamente para parar essa coisa de bonificação e gratificação para chegar ao piso, né? Que é 10,15% para todos, respeitada a carreira. Se a gente ganhar isso, o que vai acontecer é que aí tem que ser implantado da forma correta. Implantar da forma correta o piso salarial profissional nacional. Não como teto, mas como ponto de partida. O piso é para isso. Para ninguém ganhar menos, né, que o valor do piso que é hoje, que é 4.867. Esse é o valor do piso salarial nacional. Ninguém pode ganhar menos que isso, né? E, como é que eu falo? Evoluir na carreira, né? Carreira, piso e carreira caminham juntos, né? E aqui no estado de São Paulo, como vocês acompanharam, fiz uma briga intensa
pela política de subsídio, que acabou com tudo que, né? Só que eles deixaram como adesão. E a gente fez uma campanha tão bem feita que só 2%, entendeu? E o resto está aí sem adesão nenhuma. Então, quem não aderiu ainda tem quinquênio, sexta parte, né? Quem está na carreira antiga. Mas os novos que entrarem, forçosamente entra pelo subsídio, entendeu? Aí é o fixo dos R$ 5.000. E vai depender da vontade do governo fazer prova para ter reajuste. Essa é a situação. A área de humanas foi duramente afetada. Por que foi? Porque eles não respeitaram, né, as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação. Por quê? Como a gente queria que fosse revogado, e isso é a nossa pauta, a reforma do ensino médio, como não tivemos correlação de forças para isso, o que fez o ministro Campos? Ele, então, mandou para o Conselho Nacional de Educação a alteração da Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ora aprovada no Conselho Nacional de Educação, ela prevê filosofia, sociologia, mais áreas humanas, um equilíbrio entre português e matemática, né? As áreas, né, que envolvem, por exemplo, educação artística, educação física, então, códigos e linguagens, né? Tudo bonitinho, como o Fidim põe um mínimo ali, né? Dessa coisa de eletiva, 2 aulas eletivas, que eu acho que é correto. Quer dizer, para o estudante, você vai escolher o que você gosta de estudar, né, o que você mais tem afinidade. Eu acho que no pós-ensino médio, você pode ter maturidade para isso. Mas no ensino, na educação básica, não. Na educação básica, nós temos que ter uma sólida formação, né? Você fala, mas você é conteudista. Não, o problema não é o conteúdo. O problema são as condições como o conteúdo são trabalhados. Como os professores têm que se virar com essa porcaria dessa plataformização. Porque eu também não sou negacionista das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. Na verdade, o que elas estão fazendo é esvaziando, né, o conteúdo, porque é aquela coisa formatada de cima para baixo. Não foram os professores que elaboraram, menos áreas humanas, sem filosofia e sociologia, né? E exige-se mais português e matemática. Eu até acho que português é importante, matemática é importante, mas eu costumo perguntar, quem foram os grandes matemáticos, se não grandes filósofos? Então, os grandes matemáticos foram, se não, grandes filósofos. Pega Sócrates, pega aí, todos foram filósofos. E eles tiram a filosofia e diz que a turma tem que saber de matemática. Então, as coisas, elas caminham, elas são conjuntas, né? Então, é uma visão, assim, bem minimalista de currículo, com um fito, objetivo central, como você disse, reduzir o número de profissionais da educação e enxugar a máquina. É isso, entendeu? Não tem outra lógica que não seja essa, que a gente vinha enfrentando, mas agora uma dureza mais intensa, né? Então, essa é uma questão que embromou. Aí eles estão assustados, aí querem discutir já, a partir de já, a atribuição. Eu falei, eu não quero. Aliás, eu não quero discutir atribuição em férias, porque para vocês ficou muito cômodo vocês terem atribuição em férias, não tem como recorrer. Você está com todos os tribunais fechados, então você recorre, não tem como ter liminar, não tem como suspender, entendeu? Então, tira toda a mobilidade. O que a gente vai trabalhar agora é o seguinte, vai ser com a gente de corpo presente, tá? Atribuição de aula digital, que só vocês têm a senha, os outros não entram. Cadê a transparência? Sem transparência.